Só para a gente relembrar um pouco dos passos, e agora, na verdade, agora que a gente vai exercitar esses passos, programação dinâmica, você fique com esses 5 passos aí na cabeça. Primeiro é definir claramente quem é o seu subproblema. Para cada subproblema, quais são as possibilidades que você tem de próximo passo, né? Quem são os seus candidatos. A partir daí, você tenta definir a sua equação de recorrência. E aí, se você fizer top-down, você resolve simplesmente com a equação de recorrência e usa uma técnica de memorização. Cria um cache com seus resultados para poder você evitar a repetição, né? Se não, você descobre qual a ordem topológica daquela solução e faz ele bottom-up, que é o que a gente vai fazer agora para exercitar. E por fim, você verifica se daquela forma que você modelou, qual é o seu problema original, como é que você começa a resolver, qual é a sua primeira chamada à sua recursividade ou bottom-up, né? Dependendo do caso. Então a gente vai fazer cada uma dessas etapas agora. A primeira delas é definir então quem é, vou botar aqui a primeira, quem é o subproblema. Se a gente, uma das formas de ver é, ora, eu tenho aqui um array de palavras, né? Uma das ideias para tentar resolver isso é tentar qual é a palavra que eu vou terminar aquela linha. Então, por exemplo, para a linha 1, quais são as palavras no início que eu tenho, que eu posso usar aqui para terminar a linha 1? Então eu posso começar com terminar a linha 1 aqui na palavra 0, na palavra 1, tenho todas essas possibilidades. Uma vez que eu definir a primeira linha, na linha 2, né, na próxima linha, qual é o problema que resta? Ora, o problema que resta, suponha que você, na primeira linha, você decidiu quebrar aqui em rato. Então, na sua próxima escolha para a linha 2, o seu problema passa a ser de roeu a roupa do rei de Roma. Ou seja, por quê? Porque o rato já foi resolvido anteriormente. Então, o seu subproblema, ele passa a ser, se você considerar aqui o seu array de entrada, words, ele passa a ser daquele ponto que você está, vamos chamar aqui do ponto I, até o final do seu tamanho de palavras. Ou seja, do 0 até o I, você já resolveu antes. O seu subproblema, ele passa a ser do I até o 0. Obviamente que na primeira vez o I vai ser 0. Então você vai ter todo o array. Mas a partir do momento que você fez uma escolha, você precisa saber as próximas escolhas. Então esse é o seu subproblema, né? E você tem quantos subproblemas aqui nesse array? Ora, no pior caso, você tem N subproblemas, não é isso? Só para a gente deixar claro isso aqui, se você tem um array até aqui, está aqui o seu array, se o seu I estiver aqui, significa que esse trechinho aqui, ó, antes do I, já foi resolvido. O que você tem que resolver é esse pedaço aqui. Ou seja, o tamanho do seu subproblema é N menos I. Ou seja, de uma forma geral, a gente pode dizer que você tem N possibilidades aqui você tem N subproblemas nesse caso. O seu segundo passo ora, vou colocar aqui, uma vez que você são os candidatos, né? Uma vez que você se depara com o seu problema, ou seja, você está com esse pedacinho aqui para resolver, você está com esse pedaço aqui para resolver, que é o seu problema, quem são as possibilidades? Ou seja, onde é que você vai quebrar, onde é que vai ser o final dessa linha que você está atualmente, né? Quantas possibilidades você tem? Você tem todas essas aqui. Você também tem N-1 candidatos. O seu número de escolhas, de possibilidade, escolhas, deixa eu voltar a cor para botar a mesma cor que a gente estava antes. Então você tem
a quantidade de escolhas que você tem, a quantidade de escolhas, ela é no máximo, né, n menos i, que é essas possibilidades aqui, certo? Então você tem n, vamos botar aqui da ordem de n também possibilidades. Então para cada subproblema você tem n, ou n menos i, né? Então possibilidades. Então essa aqui são os dois primeiros passos aqui você definiu quem é seu subproblema e definiu agora quem são seus candidatos. Agora vamos para a terceira etapa, que é a recorrência. Vou tentar fazer ela aqui no cantinho. Deixa eu riscar aqui. Vamos fazer aqui o terceiro passo, que é a recorrência. Vamos lá. Qual é a ideia da recorrência, né? Você tem, vamos considerar que você vai resolver esse subproblema aqui. Seu subproblema é sempre um sufixo. Dado um i qualquer, você vai até o final dessa palavra. Então eu vou até colocar isso aqui. Você está preocupado aqui com o sufixo. Sufixo. Então, dado o seu i, você vai... O importante aqui é o seu i que você vai receber aqui como entrada, né? Então vamos voltar para cá. Então, quem é a solução daquele subproblema? Ora, dp de i, né, que é o que você vai receber, você vai para cada possibilidade, ou seja, para cada candidato, vamos chamar esse candidato de J. Esse candidato aqui, ele vai estar no range, né, nas possibilidades do i mais 1, porque até o i você já resolveu, né, e até n. Como o range é uma sintaxe de Python e ele é exclusivo no segundo parâmetro, vou colocar aqui n mais 1, mas de fato ele vai até n, porque n mais 1 é um número a mais, é como se fosse então essas aqui significam os nossos candidatos, que a gente vai agora. E aí, qual vai ser a solução desse qual vai ser o custo desse subproblema? Vai ser o dp de J mais badness de I a J. Né? Ou seja, preste atenção. Se eu vou escolher um candidato aqui que eu vou escolher uma palavra aqui para quebrar a linha, né? Então, se eu escolher o J para quebrar a linha, qual vai ser o custo daquela linha? Vai ser as palavras de I a J. A gente definiu uma função que já calcula esse custo para a gente, que é a função badness. Calcula qual é o custo de colocar as palavras I a J na mesma linha. Então está aqui esse custo calculado. Mas a solução até aquele ponto, ele vai ser o dp de J. O dp de J, ele vai acumulando todos os dp's até aquele momento. Então, quando você chegar em dp de J, você vai ter o custo acumulado de todos os subproblemas anteriores, né? Porque cada momento você faz isso. E, obviamente, o que a gente quer aqui é minimizar essas soluções. Ou seja, para cada escolha aqui, o que eu quero é pegar a melhor escolha possível. Então, o que eu vou fazer aqui é minimizar, deixa eu voltar isso aqui, é minimizar esse valor daqui. Então, eu quero o mínimo de todos os valores que existirem aqui nessa solução.